Bom dia, galera do oitavo ano. Hoje, quinta-feira, aula de ética. Bora lá? Vamos falar sobre ética? Nós estávamos na nossa última aula falando sobre somos cidadãos do mundo. Isso mesmo. E a gente já aprendeu um pouquinho, né? O que devemos fazer para sermos de fato cidadãos, né? Cidadãos desse mundão aí de Deus. Então vamos lá, vamos continuar falando sobre isso? Continuando então de onde paramos. Nós paramos aqui na nossa página 56. E nós temos aqui o nosso último texto, a gente falou sobre aquele texto só de sacanagem. Só de sacanagem eu vou fazer a coisa certa? Então tá. Então já que a gente já leu aquele texto, eu não vou ler o nosso texto aqui novamente, porque agora nós vamos falar sobre as questões sobre aquele texto. Se você não se lembrar, tem alguma coisa que eu esqueci, leia o texto novamente ou assista a nossa última aula, ok? O finalzinho dela tá lá, foi a última coisa que nós fizemos. Questões para reflexão. Que tipo de sentimento é expresso pelo texto? Qual que é? De indignação? De que é? Qual que é o sentimento que expressa ali no texto? Só de sacanagem eu vou fazer a coisa certa. Só para contrariar eu vou fazer a coisa certa. Me fala aí, eu quero saber de você. Resposta pessoal no caderno, tá? Então lá no seu caderno você vai fazer a cabeçalho, colocar a data de hoje, colocar o capítulo 3, Somos Cidadãos do Mundo, página 56 e copiar a questão de reflexão e respondê-la. Tem gente que tá com preguiça de copiar a questão, tem que copiar, tá? Coloque aí, que tipo de sentimento é expresso pelo texto? Responda. 2. Que ironia está presente no título do texto? Qual que é a ironia, hein, gente? Quero que você coloque aí de tudo aquilo que nós já discutimos. 3. O que é habeas corpus? Se necessário, procure um dicionário. Habeas corpus. Eu quero que você procure, tá? Pesquise e você vai entender o que é um habeas corpus, ok? Então tá, escreva aí. 4. A autora fala de sentimentos como confiança, fé e esperança. Você nutre esse tipo de sentimento pela sociedade a qual você pertence. Você acha, gente, você tem fé, você tem esperança que as coisas vão mudar, que a corrupção vai acabar, que as pessoas vão ter consciência, né? Consciência de que elas precisam do planeta para sobreviver, que elas precisam ter atitudes mais solidárias. Você tem fé que isso vai mudar? Você tem esperança ou não? Você está descrente? Você vai ser igual aquela pessoa lá do texto. Para contrariar, eu vou fazer a coisa certa. Tá todo mundo fazendo errado, mas eu vou fazer a certa. Para contrariar tudo isso que tá aí, né? Então eu quero saber de você, é uma resposta pessoal. Você confia, você tem fé, você tem esperança, né, de que as coisas vão mudar, que as pessoas vão ficar, né, vão ser pessoas mais conscientes, ser pessoas melhores. Então eu quero que você escreva aí. Você nutre esse tipo de sentimento pela sociedade do qual você pertence, a qual você pertence? Ou não? Você está descrente? Não, eu acho que não vai mudar, não. Eu acho que vai ladeira abaixo. Opa, deixa eu tirar aqui. As coisas vão ficar cada vez pior, o mundo está cada vez pior e eu não acredito que a coisa vai ficar melhor, não. Quero que você escreva, você tem todo o direito de achar uma coisa ou outra, tá bom? Desenvolvimento sustentável é agora o nosso texto de hoje. Desenvolvimento sustentável. Vamos embora lá? Vamos ler comigo? O movimento atual de crescimento econômico gera enormes desequilíbrios. Ao passo que é enorme a riqueza produzida no mundo e aperfeiçoam-se as tecnologias da computação e da informação, por exemplo, por outro lado, a miséria e a degradação ambiental aumentam a cada dia. E essa realidade pode pôr em risco a segurança e a vida da humanidade no futuro. As ações realizadas para satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das futuras gerações,
fazem parte do que chamamos de desenvolvimento sustentável. Esse conceito visa a interação entre a economia, a sociedade e o meio ambiente. Todos temos que ter o cuidado de não esgotar os recursos naturais de que dispomos para o futuro. Sabemos que os recursos naturais, quais são eles? Água, solo, vegetação, minérios, tudo isso, né? Ar. Que os recursos naturais são finitos e são eles que permitem a existência humana, a diversidade biológica e o próprio crescimento econômico. Por isso é necessário que haja planejamento no uso deles e que não se permita que o progresso da economia os destrua. É importante que se reduza o uso de matérias-primas e que se aumente a reutilização de produtos e a reciclagem. Além disso, deve-se dar atenção à gestão correta do lixo, bem como à redução da emissão de gases de efeito estufa, dentre outras medidas para o desenvolvimento sustentável estão: consumo racional de água e alimentos, redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde, preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, diminuição de consumo de energia e uso de fontes energéticas renováveis, como a solar, a eólica e a geotérmica, industrialização baseada em tecnologias ecologicamente adaptadas, controle da urbanização desordenada, atendimento das necessidades básicas da população, educação, saúde, moradia e emprego. Ok, gente, vamos falar do desenvolvimento sustentável então, a partir de tudo isso que esse texto nos trouxe, de todas essas informações que nós tivemos aí agora. A gente sabe, né, que cada vez mais o mundo está se desenvolvendo de forma insustentável. Cada vez mais, por meio do consumo desacerbado de produtos, nós estamos cada vez mais prejudicando o meio ambiente. Por quê? O consumo de produtos que muitas vezes não tem uma necessidade prática para a nossa vida, né? Porque nós consumimos um monte de coisa aí que a gente não precisa, que a gente usa uma vez, né? E que gera, e com esse consumo, o aumento da utilização da matéria-prima, dos recursos naturais, né? Que são gastos para a fabricação daquele produto por meio das indústrias. Isso tudo tem gerado no planeta, né, uma escassez de produtos naturais, de reservas naturais. A gente está cada vez mais, né, comprometendo o nosso meio ambiente, e a gente sabe que sem o meio ambiente, sem os nossos recursos naturais, sem a biodiversidade, é impossível a gente conseguir sobreviver. A gente sabe disso. Então, gente, a economia, né, ela tem que pensar principalmente nisso tudo. E a conscientização da população, né, a respeito disso, ela tem que existir para que as pessoas ajam de forma cada vez mais consciente, porque não é só a indústria, é o consumidor final que tem que ter essa consciência também, né? É a gente no nosso dia a dia aí, na separação do nosso lixo, ao tanto que os 3 R's, eles são importantes para o planeta, que a reciclagem, a reutilização e o reaproveitamento é muito importante, porque quanto mais consciente nós estivermos em relação ao nosso consumo e em relação aos prejuízos que as nossas atitudes têm causado ao nosso meio ambiente, ao nosso planeta, quanto mais consciência nós tivermos em relação a isso, mais a gente está agindo de forma ética, com moral, com cidadania. Por quê? Porque a nossa atitude negativa, ela não prejudica somente a nós, ela prejudica um todo, ela prejudica o planeta, né? Ela está colocando em risco toda a humanidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência coletiva, né? E ela acaba sendo uma consciência individual, porque afeta o seu individual também, né? Quanto mais consciência nós tivermos em relação a isso, mais, né,
a gente salva o nosso planeta. Então tem muita gente que fala assim: ah, eu não vou preocupar com isso não, porque eu vou viver 100 anos no máximo, né? E esses prejuízos vão ser causados aí daqui 1 milhão de anos. Preocupar com isso não. Você tem que pensar nas próximas gerações, você tem que pensar no planeta, você tem que pensar na humanidade. Sim, isso é ter ética, isso é agir com ética. E pensa se as gerações anteriores tivessem tido esse mesmo pensamento que você. Como nós estaríamos hoje no mundo atual? Quantas consequências nós já estamos tendo hoje, né? Por conta de comportamentos inadequados dos nossos antepassados. Então, nós temos que pensar sobre isso sim, né? Não reflete diretamente hoje e acaba refletindo sim, tá? Não adianta pensar que essas ações elas vão ter reflexo só nas próximas gerações, que não. Causam prejuízos também instantâneos. Então, nós temos que pensar sobre isso, nós temos que pensar sobre o consumo consciente, principalmente, né? Porque através do consumo consciente a gente já tem aí, né? Um cuidado maior pelo nosso planeta, um cuidado para a humanidade, para conseguirmos aí sobrevivermos aí com elementos naturais que são necessários, que são os nossos recursos naturais aí, que a gente sabe que a gente não consegue viver sem eles. Sem água, sem solo, sem alimento a gente não vive. Então vamos pensar nisso, tá? Então, vamos lá então. Consuma sem consumir o mundo em que você vive. Então vamos lá, na prática, como é que a gente deve fazer isso? Planejar suas compras, primeiro, né? Você vai planejar o que você vai comprar e refletir sobre isso, se você realmente precisa disso. Vamos lá? A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Quem planeja antes de comprar, menos e melhor. Quem planeja antes, compra menos e melhor. Faltou uma vírgula aqui. Quem planeja antes, compra menos e melhor. 2. Separar o lixo. Isso é muito importante também. Reciclar é uma maneira de contribuir para a economia de recursos naturais e a redução da degradação ambiental e a geração de empregos. 3. Avalie os impactos do que consome. Você vai avaliar quais são os impactos que aquilo que você está consumindo causa ao meio ambiente. Tá? Ao comprar, leve em conta danos que a fabricação e o uso do produto causam ao meio ambiente e à sociedade. Tá? 4. Consuma apenas o necessário. A gente fala muito sobre isso aqui, sobre o consumismo, né? É possível viver com menos. Reflita sobre as suas necessidades reais. Né? Tem muita coisa que a gente compra que a gente não tem necessidade. Então, vamos pensar sobre isso? Próximo. Reutilize produtos e embalagens. É outra coisa muito importante. A reutilização, né? E se você pode consertar, transformar e reutilizar, por que você vai comprar outra vez? Para gerar mais lixo? Né? Para incentivar a indústria a produzir mais produtos? Então, essas são as suas atitudes diárias, né? O seu compromisso, o compromisso que você deve ter com o meio ambiente. E não adianta você pensar que você não está contribuindo para a poluição dos rios, dos mares, né? Porque você não está jogando lixo lá nos rios, nos mares. Indiretamente você está, por meio do consumo, tá? Então vamos pensar nisso, vamos pensar em tudo isso e eu quero que você faça uma pesquisa sobre alguns itens aí que eu vou ditar para você e eu quero que você escreva aí. Eu quero que você pesquise para mim sobre como ocorre a poluição dos rios e mares. Quero que você pesquise sobre a poluição dos rios e mares. Traga informações completas, tá? Quero informações completas sobre essa pesquisa. Então, coloca aí, pesquisa. Poluição dos rios e mares. Eu quero que você traga tudo que você encontrar sobre poluição de rios e mares, tá bom? É para você copiar a reportagem e me mandar o print dela? Não, é para você fazer no seu caderno. Copiar tudo que você encontrar aí.
Volta lá um texto bacana sobre as informações que você obteve através das suas pesquisas, né? Não é copiar a informação, não é isso, é ler a informação, trazer os dados dessas informações e fazer a sua pesquisa sobre o tema abordado, tá? E aí você vai pesquisar também sobre o descongelamento das geleiras, segundo tópico da pesquisa. Descongelamento das geleiras. Terceiro tópico, o buraco na camada de ozônio. O buraco da camada de ozônio. É outra pesquisa. Terceiro tópico da pesquisa, efeito estufa. E o último tópico, chuva ácida. Chuva ácida. Eu quero que você faça um trabalho, né, sobre isso, sobre todos esses pontos aí que eu abordei com vocês, e aí que você me traga no seu caderno, tá? Sobre tudo isso que nós falamos aí, sobre todos esses pontos aí. Vamos embora, então, continuar? Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre a sua responsabilidade, as suas atitudes diretas. Valorize a responsabilidade social das empresas. Como que eu devo fazer isso, Max? Você deve avaliar qual que é o compromisso que aquela empresa tem em relação ao meio ambiente. Se ela produz embalagens recicláveis, utiliza materiais recicláveis, se ela tem refil, né, para os seus produtos. Então, tudo isso é o quê? É consciência, né, empresarial. E aí claro que você tem que dar preferência para essas empresas, né, que possuem uma consciência ambiental, tá certo? Então, vamos agora consumir produtos de empresas conscientes também, tá bom? Porque você vai estimular as empresas a agir de forma mais consciente, tá? Fabricar produtos, né, que prejudiquem menores danos ao meio ambiente. Não compro produtos piratas ou contrabandeados. Comprando do comércio localizado, do comércio legalizado, contribui-se para a geração de empregos estáveis e o controle do crime organizado e da violência. Também é uma atitude que você deve ter aí como cidadão? Sim, claro. Tudo aquilo que está na ilegalidade, né, que não está seguindo todas as normas, porque todas as normas, todas as regras de uma sociedade são importantes. Você sabe disso, né? Elas foram feitas para o benefício de um todo, da coletividade. Então, a partir do momento que você compra um produto pirata, você está incentivando, né, aquelas pessoas que estão produzindo produtos piratas a burlar a uma regra, a uma lei que existe que serve para uma coletividade. Então, é você ter consciência? Sim, ter uma consciência, né? Por quê? Porque os impostos pagos, eles são revertidos para o meio da coletividade, né? Das empresas que têm registros, né? Que faz tudo direitinho. Então, tudo isso gera consequências não só para o indivíduo, mas para a coletividade. Ok? Próximo. Cobre dos políticos. Cobrar dos políticos, né? A gente tem que ter essa consciência que a função principal dos políticos é o quê? É atender, né, a sociedade, promover o bem da sociedade. E o que é isso, basicamente, Max? São aqueles pilares, né, que todo político deve se preocupar, que é a saúde, a educação, tudo isso é importante e eles têm que preocupar com tudo isso, né? A saúde, a educação, a geração de empregos, tudo isso são os pilares, né, de toda a política e todos eles devem ter compromisso com isso. E quem são os políticos que você tem que observar os partidos políticos, os candidatos, né, como que eles se comportaram durante o período que eles estiveram ali, os governadores, né, os deputados, do que eles votaram, quais foram os projetos que eles propuseram, né? Então, tudo que eles fizeram para o bem, né, da sociedade. E tudo aquilo que foi importante,
Então, tudo isso deve ser avaliado, sim, deve ser cobrado dos políticos. E o próximo tópico aí, o nono, é reflita sobre os seus valores. Isso é muito importante, né? Quais são os seus valores? Faça uma avaliação constante de quais são os princípios que guiam as suas escolhas nos hábitos de consumo. O que é importante para você? É fazer parte, né, de uma sociedade que todo mundo tem um iPhone, sei lá qual número que tá, 11 agora? Tá? Ah, eu preciso. Porque se eu não tiver esse iPhone 10, 11, sei lá que número que tá, porque eu não tenho acompanhado, né, isso. Se eu não tiver, eu não vou fazer parte desse grupo, né, seleto de pessoas que tem esses produtos de consumo. Se eu não tiver um carro do ano, né, eu vou ser excluído da sociedade. Elas vão me enxergar como fracassado. Então, eu preciso acompanhar. Eu preciso ter. Então, quais são os valores que te funcionam, né? A compra, o consumismo. É fazer parte de uma sociedade, né? Será que vale a pena fazer parte desse grupo, né? Será que vale a pena ser visto como tal, né? Então é isso. Quais são os seus valores, né? Qual que é a sua tribo? O que importa para você? Entende? É isso. É isso que você tem que pensar, tá? E número 10, vamos lá, divulgue o consumo consciente. Isso é importante. Qualquer um pode multiplicar informações, tanto positivas quanto negativas. Então, valores e práticas de consumo consciente é bom, né, ser divulgado, a gente falar sobre isso, a mídia trazer isso, né? Apesar da mídia ter um papel muito grande errado no consumismo, porque ela lucra com isso, né? Porque as empresas elas pagam para a mídia, né, publicar os seus comerciais de consumo e elas ganham, elas lucram com isso. Então, a gente acaba sendo bombardeado com informações diárias aí de consumo. Você tem que consumir, você precisa desse produto. Então, a mídia também ela tem que ter esse compromisso com essas informações, né? Tá certo que ela sobrevive disso, ela sobrevive dessas empresas, né? Que pagam pelos comerciais, mas em contrapartida, ela tem que trazer também para a população as ideias de consumo consciente, né? Ela tem que promover isso ali dentro, né? Da sua programação. Então a gente tem que começar a observar tudo isso, né? A gente já começa a ter uma criticidade em relação a isso, né? E como essas empresas elas se comportam aí, né? Em relação ao meio ambiente, em relação à coletividade, né? Então a gente tem que preocupar muito com isso também. Vamos lá, vamos continuar então. Agora nós vamos responder, né? Então, questão de ética. Número 1, de acordo com a leitura do texto e com seu conhecimento de mundo, o que você entende por sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Nós falamos muito sobre isso, né? A sustentabilidade, ela indica o quê? Uma busca pelo quê? Pelo equilíbrio entre a melhora e da qualidade de vida dos homens, né? E também o limite, né, ambiental do planeta. A gente tem que ter esse equilíbrio. Não é que a gente vai deixar de produzir as coisas que a gente precisa, que a gente quer. A gente tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. A gente pode consumir, mas a gente, em contrapartida, o que a gente está fazendo para o meio ambiente? Né? A gente tem que ter esse equilíbrio. E a sustentabilidade também, ela não está necessariamente associada ao termo de desenvolvimento, mas ela considera alternativas que são viáveis, né? Atitudes ambientais corretas aí, né? E socialmente justas para que uma construção de uma sociedade consciente, para que essa sociedade ela tenha consciência do consumo e ela tenha consciência também que os produtos naturais eles são escassos, quais são os danos que aquele produto vai causar, né? Então essa consciência ela é fundamental, tá certo? E o desenvolvimento sustentável é amplamente vinculado, né, a esses discursos que a gente tem aí sobre os setores da sociedade, né, a educação das pessoas, a conscientização, né, a função
da legislação, dos políticos, da mídia, nisso tudo, né? Então, tudo isso é o que eu quero que você coloque aí, certo? Vamos lá, então? 2. De que forma a preservação do meio ambiente está atrelada à cidadania? Gente, ser cidadão implica assumir e cumprir o quê? As responsabilidades sociais. É isso que é ser cidadão. Assumir e cumprir as responsabilidades sociais. Então, cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade social. Por quê? Porque todos nós precisamos do meio ambiente, né? Então é uma ação que deve ser realizada, uma consciência que deve ter tida por todas as pessoas. Então é muito importante, né, que a preservação do meio ambiente esteja atrelada à cidadania, aos nossos hábitos, à nossa consciência, de tudo isso aí que nós estamos discutindo. Então é isso que você vai colocar. O número 3 é na sua comunidade ou na sua cidade. Existem casos de desenvolvimento não sustentável, ou seja, em que o interesse econômico prejudica os moradores e o meio ambiente? Relate. Então, aqui você vai escrever, aqui na nossa cidade, né, quais são, né, em relação ao desenvolvimento da cidade, ao desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade, em relação ao meio ambiente. O que esse desenvolvimento, quais são os impactos que esse desenvolvimento tem causado ao meio ambiente? É isso que eu quero que você escreva, tá certo? Agora, nós vamos aí para o exercício número 4. Exercício número 4. Em casos de desenvolvimento sustentável, casos de desenvolvimento sustentável, existe na sua religião... Ai, tá estranho essa pergunta. Ah, tá. E casos de desenvolvimento sustentável existe na sua região? Como eles funcionam? Ah, tá. Aqui tá perguntando se tem casos aqui na nossa cidade de desenvolvimento sustentável. E como é que eles funcionam? Então, você vai procurar, né, informações sobre desenvolvimento sustentável que ocorre aqui na nossa cidade, quais são eles e como eles funcionam, ok? É essa a pergunta. Número 5, leia sobre os acontecimentos abaixo, pesquise e explique como cada um deles atinge todos os seres da Terra e quais são as consequências para o futuro. A poluição de rios e mares foi a nossa pesquisa lá atrás, né? É um tema da sua pesquisa. O descongelamento das geleiras, tema da nossa pesquisa. Buraco da camada de ozônio. O que você, da sua pesquisa, eu quero que você sintetize, que foi tudo aquilo que eu pedi para você pesquisar, né? E você vai escrever aqui a ideia principal, né, de tudo isso. Como que a poluição dos rios e mares vão trazer consequências para o futuro? Como que o descongelamento da geleira vai trazer consequências para o futuro? Como que o buraco da camada de ozônio vai prejudicar a gente? Como que o efeito estufa também? A chuva ácida também, tá? Então, é tudo aquilo que você pesquisou, esses foram temas da sua pesquisa, e aí você vai trazer aqui o que você aprendeu sobre isso e como que isso vai acontecer. Agora, nós temos aqui uma carta da Terra. Imagina se a Terra tivesse a possibilidade de escrever uma carta para a humanidade, né? Como seria? Vamos refletir sobre isso? Olha, no dia 14 de março de 2000, a Unesco, em Paris, foi aprovada, depois de 8 anos de discussão em todos os continentes, envolvendo 46 países e mais de 100 mil pessoas, a Carta da Terra. Em 2003, foi assumida oficialmente pela Unesco. Então, vamos ver. Quais são os princípios aí? Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Cuidar da comunidade, da vida, com compreensão, compaixão e amor. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Assegurar a generosidade e a beleza da terra para as atuais e futuras gerações. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a vida. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental
e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio aberto e a aplicação ampla do conhecimento adquirido. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. 12. Defender sem discriminação os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas e das minorias. 13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e promover a transparência e a responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada das decisões e acesso à justiça. 14. Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e as habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. 15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. 16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. Gente, essa carta, ela traz todos os princípios necessários para que possamos, viver de uma forma mais humana, humanitária, para que possamos ser de verdade, cidadãos do mundo, para que tenhamos consciência da nossa função nesse mundo, e de como nós estamos, agindo contra o nosso planeta e contra nós mesmos. Então aqui busca o quê? Primeiro, o respeito pela terra, pelos recursos naturais, pela a biodiversidade, pela comunidade, pela consciência ambiental, pelas necessidades básicas do ser humano, porque o ser humano também faz parte de tudo isso, Nós somos parte, nós integramos, a terra, o meio ambiente, nós fazemos parte disso tudo. Então, olhar para os animais, para a flora, para a fauna, para o ser humano, com uma forma mais consciente, das necessidades de cada um dentro, de um contexto global, dentro de tudo isso que nós vivemos, com respeito a essa diversidade e a consciência, sem discriminar direitos de pessoas, sem degradar o meio ambiente, fortalecendo instituições democráticas, em todos os níveis, para as pessoas participarem, opinarem, com transparência sobre tudo aquilo que elas acham, sobre tudo aquilo que elas precisam. Então, tudo isso é importante para que nós possamos viver em uma comunidade melhor, sem violência, com paz, A gente vê as notícias quando a gente assiste os noticiários, Tanta violência, tanta guerra, tanta doença, tanta desigualdade social que a gente vive, E isso tudo causa impacto ao meio ambiente, causa impacto, e no nosso planeta. Então, essa consciência mundial, ela é importante, ela é necessária, A sustentabilidade ecológica, a igualdade social, tudo isso é tão importante, para o nosso planeta, e a gente começa a entender, gente, que essa divisão territorial de países, aqui a Europa é assim, a América é assim, o Oriente é assim, o Ocidente é assim, e achando que eles conseguem sobreviver de forma independente,
sei que nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo planeta, né? E todo o impacto causado em qualquer região do nosso planeta, ele vai causar danos à humanidade no geral. Então, se a gente não começar a ter um pensamento, né, de uma consciência mundial, né, de uma consciência planetária, que isso tudo que a gente faz afeta todo mundo e sermos mais solidários e mais conscientes, acaba que todo mundo vai para o mesmo lugar. Vai ser afetado com as mesmas, né? Tudo vai ser atingido por coisas que a gente vai ser atingido por coisas que as pessoas estão fazendo lá na África, por coisas que as pessoas estão fazendo em outros países. Atinge nós? Claro, claro que atinge. Então a consciência, ela não é uma consciência nacional, ela não é uma consciência individual, ela é uma consciência coletiva mundial, mundial. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente tem que ter um fórum mesmo, né? Para esses debates, para que essas pessoas... E é claro que as nossas atitudes diárias, né? Às vezes você pode pensar, é uma gotinha, né? No oceano, mas essa gotinha vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença, porque essa sua atitude ela vai influenciar uma outra pessoa, que pode influenciar uma outra, que pode ir influenciando uma outra, e acaba tendo, né? E hoje a gente tem essa capacidade, né? De uma influência muito grande através daquilo que pensamos por meio das mídias sociais, né? Da internet, das redes sociais. Então, a gente tem que ser luz para a humanidade. Dessa forma é importante, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, tá bom? E nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos continuar falando sobre como ser cidadãos do mundo e esse tema, ele é tão grandioso, né? Porque ele começa a fazer com que nós enxergamos, né, não uma perspectiva individual, uma perspectiva nacional. A gente vê que a gente tem que ser um cidadão do mundo, né, e com responsabilidades para o mundo, né, e não só uma responsabilidade nacional, ser nacionalista, porque a gente faz parte de um todo, né, de um planeta, e a gente tem que pensar sobre isso, tá bom? E é isso, essa mensagem que eu deixo aqui hoje para vocês. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, que vocês façam as suas pesquisas, que vocês entendam, né, sobre tudo isso, e a gente vai continuar falando sobre como ser cidadão do mundo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Beijo grande, gente. Encerramos aqui a nossa aula de hoje e amanhã eu te encontro aqui na nossa sala virtual para a nossa aula de arte. Isso mesmo. Demora a mandar as atividades para mim não, tá? Mande as suas atividades que eu estou aguardando, estou pontuando, tá? E você sabe que são essas atividades que vão compor aí a sua nota do primeiro e segundo bimestre. Então não vacila não, tá? Vamos entregar direitinho para que você tenha aí um resultado positivo nas suas médias bimestrais, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.